Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal Viviane Casarim, conhecendo Beata Conchita. Em especial, são meditações tiradas do livro Diante do Altar. Hoje a gente vai fazer uma meditação muito bonita, estava rezando, pedindo a Deus o que Deus queria para essa semana, né? Para a gente poder meditarmos. E foi tão bonita porque e providencial tantas coisas que eu escutei da Beata Conchita, se revelando um coração tão fraco, um coração tão sedento desse amor, mas que se reconhece tão pequena e que precisa de Jesus. Então, essa semana o convite é isso, minhas irmãs, que nós necessitemos da luz de Jesus, para que possamos com Ele meditar esta semana essas palavras diante do sacrário, diante do Santíssimo, porque realmente são palavras muito profundas e eu gostaria muito que vocês pudessem meditar palavra por palavra, entronizar essas palavras, né? Que você realmente possa rezar com essas palavras e se colocar junto com a Beata Conchita, né? Porque eu acredito que esses escritos dessa semana ela fez no momento de maior dor da sua vida, né? Para quem não conhece, vai lá no meu canal, escute um pouquinho, né? Bem breve, 30 minutinhos, aquilo que é a história da Beata Conchita, né? Beata Conchita foi uma mulher do século XIX, casada, teve 9 filhos, mas que dos 9 filhos ela perdeu 4 e perdeu o seu esposo. Ela só tinha 38 anos. Então, eu acredito que esse escrito foi num momento de muita dor, porque logo em seguida da morte do seu esposo com tifo, ela perde seu filhinho de 2 anos, de morte muito trágica, de afogamento dentro da sua própria casa, né? Na fonte, foi pegar um brinquedinho e aí acabou se afogando. E justamente no leito de sua morte, o seu esposo fala para ela ser toda de Jesus, mas também toda de seus filhos, e ter um olhar de atenção para justamente este menor. E aí acontece esse momento tão trágico na vida dela, né? E eu acredito que esses escritos foi nesses períodos tão grandes de desolações, de cruzes, que ela não conseguia ver mais e sentir mais Deus, tão angustiada, tão obscura, tão desolada a sua alma, como Jesus no Horto das Oliveiras, né? Eu sinto que realmente, lendo esses escritos, você consegue sentir a alma dessa mulher. E quantas de nós passamos por momentos tão difíceis, por momentos de desolação, por momentos de humilhação, por momentos de contrariedade, por enfermidades. Eu não sei qual é a sua cruz, o que você está passando hoje, mas que você possa fechar os seus olhos, que você possa hoje, neste momento, pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus venha sobre você neste momento, que abra todo o seu entendimento, os seus olhos, os seus ouvidos, que abra o seu coração para ouvir esta meditação, para se compadecer, assim, junto com a Beata Conchita, da sua vida, de ser ali, rasgar o seu coração diante de Jesus em tudo aquilo que você está passando. Minha irmã, esse é o convite para essa semana, de você rasgar o seu coração, de você não ter medo de falar com aquele que pode tudo na sua vida. É aquele que pode te dar força, aquele que pode te iluminar, é aquele que pode te dar tudo aquilo que você precisa para passar nesse tempo. Mas ninguém. É só você e Jesus. Então aproveite essa meditação de hoje. Vamos começar então. O capítulo é o 63, da página 171, Diante do Altar. Eu vou ler na íntegra e você vai acompanhando os escritos. O título é Ver a Jesus em tudo. Dessa deve ser a vida dos amantes da cruz, ver a Jesus em todas as coisas.
Então, qual o convite aqui da Beata Conchita? Ver Jesus em todas as coisas, porque é isso que os amantes da cruz, aqueles que amam Jesus crucificado, vê. Não é assim, Senhor de minha alma, ver-te sempre operando e permitindo as coisas para o nosso maior bem? Eu quero, Senhor, e venho hoje te pedir, por meio da Imaculada Maria, que me concedas essa constante presença de Deus para te ver, ouvir-te e te tocar em tudo. Eu, em meus superiores, sempre verei tua imagem, Jesus querido, e em minhas irmãs, tua semelhança. Jesus, direi quando se apresente alguma humilhação ou dificuldade, é Jesus, o que vem envolto nestes véus. Ou seja, minhas irmãs, sempre ela ter um olhar elevado. Então, ela não vê mais, ela pede aqui a Jesus para ela não ver aquelas humilhações, quando acontecer uma humilhação, uma dificuldade, que por trás, né, o véu é aquele que cobre, que eu não enxergo, né? Então, o que está por trás dessa situação é o próprio Jesus. Então, o véu, enxergar o que está por trás do véu. Continuemos. É o Senhor. Repetirei quando as provas venham me quebrantar. É só visita na forma de uma cruz. Quando as desolações me testarem, quando os desamparos fizerem minha alma desfalecer, é o Senhor, é Jesus. Direi a mim, vencendo-me e apertando a dor e as 1000 penas, fadigas e lutas ao meu coração destroçado. Oh, sim, se em tudo realmente tiver eu esse olhar sobrenatural, vendo a mão de Deus, sua vontade santíssima, o mesmo Jesus que, velando-me, faz-me sentir o contato da dor por amor. Olha que lindo, minhas irmãs. Que maravilhoso. É um convite da Beata Conchita, ela que rasga o seu coração e está pedindo a Jesus que ela tenha um olhar sobrenatural, que ela enxergue em tudo a vontade de Deus e que ali se faça amor. Que se faça amor, aonde eu vejo dor, aonde eu vejo trevas, aonde eu não vejo esperança, que eu possa ver a mão de Deus e ali eu veja Jesus, eu veja o amor. Como veria eu, então, em cada prova uma graça? Em cada contradição o céu. Olha que lindo. Jesus pede a ela, né? Para ela enxergar, ela sabe que isso é uma verdade. Ela entende. Ela que já viveu o casamento místico, ela que já viveu tantas graças sobrenaturais, ela entende que a prova é uma graça, que a contradição é um céu. Mas vamos continuar e ver se realmente ela está pensando dessa forma. Quão árida é a vida sem Jesus. Quão doce toda cruz a seu lado. Porque então, Senhor de minha alma, olha lá, porque então, Senhor de minha alma, eu sofro e choro, senão porque vivo ainda do natural e não penso em Ti que tudo dispõe para o meu maior bem? Olha só, ela compreende que ela ainda não consegue enxergar, que ela ainda está presa em si mesma, nas coisas humanas. Esse natural é no seu próprio sentimento, na sua própria dor, fechada em si mesma. E ela fala para ela mesma, é uma luta tão grande que ela está vivendo, minhas irmãs, interior, porque ora ela fala que ela precisa enxergar o sobrenatural, mas ela reconhece que ela não consegue, que ela está presa nos seus sentimentos, e ela percebe, ela sabe, ela entende que tudo que acontece para ela, essas provas, essas cruzes, é para um bem maior. Mas o seu sentimento diz o contrário.
ela sofre, ela chora, ela não compreende. É uma cruz muito grande que ela está carregando. E é tão bonito de ver isso, né? De ver o quanto que isso é o nosso humano, sem a graça de Deus. Porque com a graça de Deus, a prova é uma graça. E a contradição é um céu. Ela sabe disso, mas dentro de si, a sua humanidade, ela está sofrendo muitas tentações, ela está desolada, e é esse sentimento que ela está vivendo. Porque então, Senhor, de minha alma sofro e choro, senão porque vivo ainda do natural e não penso em Ti, em tudo que dispõe para meu maior bem? Que me falta, Senhor, que me ouves, senão sobrenaturalizar minha vida? O que falta para ela é ter um olhar além. E ela consegue perceber que ela não consegue. Aqui, ó, o que me falta, Senhor, é te ouvir, é sobrenaturalizar minha vida, ou seja, ter um olhar voltado para Deus, voltado para a sua vontade, elevar para o céu, não ter um olhar superficial. E de ter presente em todas as horas de minhas alegrias e de minhas penas, exclamando a cada passo, emocionada: é o Senhor. É o Senhor que vem me visitar nessa prova, é o Senhor que vem me visitar nessa angústia, é o Senhor que vem me visitar nessa humilhação, é o Senhor que vem me visitar nessa doença. É o Senhor. E tudo eu transformo essa dor unida a Jesus em amor, em oferta, em sacrifício, em oferta de amor. Jesus convida, minhas irmãs, através desses escritos hoje, a sermos aquelas 3 promessas que recebemos do nosso batismo: sermos sacerdotes, sermos vítimas, oferecer, mas também se oferecer. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi onde eu tô. Sim, a cada passo, emocionada é o Senhor. Dai-me, Jesus, dai-me, bem meu, essa clara luz da fé. Então, o que ela vê? Que ela precisa ter fé, que ela precisa elevar os seus olhos. E ela vai pedir, então, ela se reconhece fraca, ela se reconhece pecadora, ela se reconhece totalmente incapaz de se elevar sozinha, sem a graça de Deus. Então, o que ela faz? Ela pede. Então, aproveite, minha irmã, neste momento. Peça. O que te falta? Para Beata Conchita, ela fala: dai-me, Jesus, dai-me, bem meu, essa clara luz da fé que me ilumine sempre, essa celestial verdade de que tu vens na enfermidade, na saúde, nos gozos, nos sofrimentos. Eu quero viver de ti, de tua vida e da tua vontade. Então, mesmo assim, minhas irmãs, ela quer viver da vontade de Deus. Ela quer viver do seu desejo, da sua verdade, da sua fé, que ela passa pela cruz, mas que a graça de Deus transforma tudo em dor, em amor e em salvação. E Conchita continua pedindo a Deus, fazendo a sua petição diante de Jesus. Diante de Jesus, ela rasga o seu coração e pede. Não tem medo de se enxergar miserável, que precisa ter um olhar sobrenatural de todas as coisas, que ela ainda está presa nos seus sentimentos, mas ela pede. Continuemos. Nunca deixe de me iluminar com tua proximidade, porque és minha luz. Jesus,
O que traz a meus lábios é o cálice da amargura. Então ela entende que toda prova, ela vem pela divina providência. Mas ela entende que ela precisa de uma luz especial para poder beber desse cálice. Ainda quando minha natureza resista à dor e sinta horrível pena e queira ver a criatura nas situações de padecimento, não permitas, Senhor, e levante meus olhos da terra, fazendo-me ver somente a Ti em todas as coisas. Eu acho que para mim o que ficou mais forte foi isso. Às vezes a gente quer pessoas, amigos, esposo, diretor espiritual, pessoas próximas que te compreendem, que te entendem. Mas às vezes o que você vai receber é incompreensões, calúnias, defamação. Ninguém vai te compreender, minha irmã. Ninguém vai te entender, mas é tão bonito. Senhor, levante os meus olhos da terra, que meus olhos se elevem, que meus olhos se erga para o sobrenatural, aquilo que eu não consigo ver, Jesus. Que o Senhor faça com que eu veja, me dai a sua luz, o seu Santo Espírito aqui, é o Espírito Santo, minhas irmãs. Porque o Espírito Santo é aquele que nos introduz na cruz, que nos mostra o amor, que nos introduz na fé, na esperança de que a cruz ela é um meio para a ressurreição, é um meio de amar, porque Jesus fala, ninguém tem maior amor aquele que dá a vida. Jesus nos ensina isso, minhas irmãs. E ele tinha um olhar fixo no Pai. E nós precisamos, minhas irmãs, ter o olhar fixo. Pedir a Jesus que ele ergue o nosso olhar. Olha que bonito. Que lindo. Ela fala assim, ainda que às vezes tenha medo da cruz. A Beata Conchita, ela que formou o apostolado da cruz, ela está com medo da cruz. Entende? Essa é a humanidade dela. E quantas vezes, minhas irmãs, a gente tem medo de se ofertar, medo. E ela está falando que ela também tem. Ainda que às vezes tenha medo da cruz, ainda que haja momentos em que me recuse a levar em meus ombros, ainda que chegue ao extremo de querer fugir, tu nunca me desampares, meu bom Jesus, e faz com que nesses dias de tormentos e que nessas noites desoladas, nessas tempestades de minha vida e no bater das tentações, escute sempre a tua voz, ainda que seja no fundo de minha alma, que me diga: não temas, sou teu Jesus, que te visita, que te prova e que te ame. É o Senhor. Não tenha medos. Peça para que Jesus te visite. Peça que você enxergue Jesus em tudo. E ela que começa essa meditação, né, falando: eu quero o Senhor e venho hoje te pedir por meio da Imaculada Maria, que me concedas essa constante presença de Deus para te ver, ouvir-te e tocar-te em tudo. Ela termina também esta meditação falando: ó Maria, que tu vistes a Jesus em tudo durante sua vida e te aplicastes em o imitar, faz que o veja também em eu com os olhos de minha alma e que pisando suas mesmas pegadas ande sempre após ele. Amém. Olha que lindo, né? Ela consegue perceber que realmente ela tem uma mãe e você também tem uma mãe. Todos nós temos uma mãe porque Jesus nos entregou Maria. E ela, como aqui a Beata Conchita mesmo coloca, ela que em tudo imitava o seu filho. Ora educava e ora
imitava nas coisas sobrenatural. Maria também foi formada por Jesus. Então, que deixemos também que Maria nos forme, ela que é a mãe e é a filha. Nós que também, através desse apostolado, somos mães e somos filhas. Ora, damos as nossas ofertas e ora necessitamos das ofertas de Jesus e de Maria. Eu não sei que momento da sua vida você passa, mas que essa meditação de hoje possa realmente te elevar os seus olhos acima da sua dor, acima dos seus sentimentos, acima de tudo aquilo que você passa. Peça a luz, peça esse convite de Jesus através do Espírito Santo, através de Maria, ela que é a imaculada do Espírito Santo, a esposa que foi fecundada por ele, que nós possamos ter essa coragem de imitá-lo, assim como Maria imitou Jesus, até a cruz. Boa meditação e Deus as abençoe. Muito obrigada. Vai lá no meu canal, se inscreva, compartilhe e reze. Reze com todo o coração e que você possa realmente ser introduzida nesse mistério. Deus as abençoe. Muito obrigada.